Glória a Deus, aleluia. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas nesse canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E essa palavra, a princípio, eu achei ela bem desafiadora, mas o Senhor, ele tem falado comigo já faz algum tempo, e eu preciso compartilhar com vocês nesse dia essa palavra. Eu não me acho profeta, eu não me acho nem pregadora da palavra, mas eu sei que o Senhor, ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as coisas que são. Então, eu me achando improvável, o Senhor, ele usa os improváveis mesmo. E eu quero dizer para vocês que o Senhor, ele tem falado bastante comigo ao meu coração. E esses dias, quando nosso presidente Lula Inácio da Silva, né? Presidente Lula, ele estava dando uma entrevista e ele estava falando que ele está se preparando para a guerra. Ele está se preparando e ele está armando o Brasil para participar de uma guerra caso alguém tente invadir aqui o nosso território. E o Senhor, ele, naquele momento em que eu vi o Lula falando, ele estava com um boné preto, um chapéu preto, uma roupa preta. E na hora, o Espírito Santo confirmou dentro do meu coração que aquela roupa a qual ele estava usando representa a morte. Eu vou repetir. A roupa que o nosso presidente Lula Inácio da Silva estava usando representava a morte. E aquilo ali é o indício de que algo grande vai acontecer. E eu, ao mesmo tempo que eu fico muito receosa quando Deus ele me traz essa palavra, eu me sinto honrada, porque eu sei que o Senhor, ele não faz nada sem avisar antes ao seu povo, para que o seu povo não seja pego desprevenido. E eu quero dizer para você que Deus, ele me trouxe uma palavra aqui, e essa palavra que Deus, ele me trouxe está no livro de Ezequiel, e essa palavra veio de confirmação comigo quando eu estava assistindo outro vídeo, e outra pessoa, outro homem, Deus trouxe essa palavra para ele e ele ficou sem entender o que significava. Mas ele estava falando, sabe por que aquele homem estava falando? Aquele homem nem era cristão, ele nem era, na verdade, ele não acredita em Deus. Mas ele leu essa palavra e ele começou a falar na internet a respeito dessa palavra sem nenhuma interpretação e nenhum entendimento. E nessa mesma palavra, Deus ele me trouxe aqui para dizer que se os filhos dele não falarem, se os profetas não abrirem a boca e não falarem, Deus usa os ímpios para falar, os homens que têm um coração de pedra para falar. Porque na palavra de Deus, no livro de, se eu não me engano, é Isaías, alguma coisa assim, lá diz que se os homens, os profetas não falarem, o Senhor, ele usa as pedras para falar. Mas até as pedras falariam. E o que significa isso? Significa que Deus, ele usa até as pessoas, os homens com coração duro de pedra ruim, mas ele não vai deixar de avisar o seu povo. E hoje de manhã o Senhor, ele estava me falando a respeito de profetas que não estão falando a verdade, que estão omitindo do povo a seriedade do período e do ciclo a qual nós vamos passar daqui para frente. Vai ser algo tenebroso, vão pegar muitos de surpresa. Eu nem gosto de falar a respeito desse tema, mas quando o Senhor, ele me traz, eu sou obrigada a entregar aquilo que Deus, ele me traz, porque eu não sou o Senhor, eu sou apenas a serva. Deus é o Altíssimo e ele precisa ser glorificado através do nosso posicionamento em obediência à sua vontade. E eu quero dizer para você que Deus, ele me trouxe uma palavra dizendo o seguinte, no livro de Ezequiel, capítulo 23 e versículo 5, que diz assim, ó: havia duas cidades naquele tempo, no livro de Ezequiel. Uma era Olibá e a outra era Aola, Ola e Olibá. E ambas essas duas cidades, elas se prostituíram
com outros povos, e os outros povos abusaram dessas duas cidades. Eram representadas, na verdade, essas duas cidades por mulheres como se fossem prostitutas. E essa duas cidades, Ola e Olibá, diz aqui no livro de Ezequiel, capítulo 5, elas se prostituíram, sendo minhas. Elas enamoraram dos seus amantes, os assírios, seus vizinhos, vestidos de azul, capitães magistrados, todos jovens, cobiçáveis, cavaleiros montados em seu cavalo. Assim ela cometeu devassidão com eles, e eram todos filhos na flor da idade, os assírios. E ela o enamorou com eles e contaminou com seus ídolos, e se prostituíram com eles, que trouxeram do Egito. E esses magistrados aproveitaram-se dessas duas cidades, abusaram dessas duas cidades, prostituíram com essas duas cidades. Ambos cometeram idolatria, devassidão e muitas coisas, mas o Senhor permitiu com que tanto a Ola e a Olibá elas fossem tomadas, saqueadas e também levadas como prisioneiras. E eu quero dizer para você que através dessa palavra o Senhor Deus ele me trouxe uma revelação. E essa revelação significa que tanto essa cidade Ola quanto a Olibá, essas duas cidades no dia de hoje representam o Brasil e a Venezuela. Só que a Venezuela, ela já está colhendo aquilo a qual ela plantou. E o Brasil, ele vai pelo mesmo caminho que os nossos irmãos venezuelanos. O Senhor, ele deixou bem claro para mim, dizendo que a mesma coisa que aconteceu na Venezuela vai acontecer também na nossa nação. E nós precisamos, infelizmente, eu digo isso infelizmente, nos prepararmos para as coisas piores que estão por vir. Você pode observar que o Senhor não tem só falado comigo através da sua palavra. O Senhor, ele tem falado através de sonhos. O Senhor, ele tem falado através da natureza, né, com terremotos, com pestes e também com a guerra. Mas os filhos de Deus, eles preferiram tampar os ouvidos a se arrepender e a se voltar ao Senhor. Mas na palavra de Deus diz que de Deus ninguém se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Tudo que o homem plantar, ele colherá. E nessa palavra diz que a infidelidade a Deus traz ruínas. Eu vou repetir. A infidelidade a Deus traz ruínas. Mas o arrependimento, quando você se arrepende, você se aproxima do Senhor. Então, Ezequiel apresenta tanto essa cidade, que é um símbolo, né? Tanto Ola e a Olibá, que são irmãs, né? São representado pela Samaria e por Jerusalém. Elas são descritas como infiéis que abandonaram o cuidado de Deus para seguir outros deuses. E isso significa a queda, a sedução, né? A idolatria, a saída do caminho do Senhor, a troca de Deus pela o lixo do Satanás, né? Vamos dizer assim, do inimigo. E Deus, ele está chamando e alertando o seu povo ao arrependimento para que haja a restauração. Então, é muito difícil para mim trazer essa palavra aqui para você no dia de hoje. Porque o Senhor, ele permite com que muitos dos seus filhos ouçam a palavra, mas poucos dão crédito à palavra do Senhor, né? No livro de Mateus, capítulo 13 e versículo 14, diz assim, ó: escutam, eles escutam, mas eles não ouvem. Eles veem, mas eles não enxergam. Eles, né? Eles até absorve, mas não compreende a palavra. Por quê? Porque o coração do povo está longe do Senhor. Então, por mais que o Senhor ele esteja falando, sabe?
alertando e também direcionando a respeito da idolatria, a respeito do despertar espiritual, a respeito de tantas coisas. As profecias estão se cumprindo, muitos não dão crédito à palavra do Senhor, e isso na verdade é triste, é cansativo, é desgastante. Por quê? Porque o Senhor, ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos e aos profetas. Então, você precisa entender, assim como eu, qual é o tempo em que nós estamos. Hoje em dia, as pessoas, eu não sei se somente você ou eu ou todos, estamos tão ansiosos pelo dia do amanhã, mas na palavra do Senhor diz: não andeis ansiosos com o que você vai haver de comer e de beber. Se você tiver o suficiente, é o suficiente para esse dia, porque basta o seu dia, o seu próprio mal. Mas a ansiedade, os olhos altivos, a vontade de querer as coisas materiais estão destruindo a alma humana. E o Senhor Deus, ele tem contemplado isso. Os anjos do Senhor, eles têm passeado ao redor da terra e contemplado o coração de cada um. E eles têm pesado na balança cada coração, cada intenção, cada fala, cada pensamento, cada obra, para retribuir a cada um aquele que merece. Então, o Senhor, ele tem se revelado, né? Ele tem falado, ele tem chamado, mas muitos ouvem, mas não escutam, vê, mas não enxergam, ouvem, mas não compreendem, né? E Deus, ele está falando que tempo é esse que nós estamos, e o tempo em que nós estamos é o tempo do arrependimento, é o tempo de se voltarmos ao Senhor, é o tempo de limparmos a nossa veste, e não apenas isso, é tempo de nós sermos gratos por tudo aquilo que Deus, ele tem feito na nossa vida, né? Então, Deus está me trazendo aqui através dessa palavra que esse conflito, vamos dizer assim, ele vai pegar muitas pessoas de surpresa, vai ser algo repentino e muitos não vão estar preparados, até mesmo os filhos de Deus. Por quê? Porque já escutam há muitos anos falar a respeito da profecia, mas você precisa saber que nós estamos num tempo diferenciado, aonde as profecias estão se cumprindo rapidamente, porque o tempo ele está mais curto por conta da tecnologia. Então, é um período em que você precisa aproveitar para você se reconciliar com Deus, afastar-se do mal, não se corromper. Na palavra do Senhor diz: meu filho, minha filha, guarda o que tem, para que ninguém roube a sua coroa. E o que você tem? É um coração puro? Guarde. É uma mente pura? Guarde. É uma mente limpa? Guarde. Você é um coração perdoador? Guarde. Você é uma pessoa feliz e contente? Guarde, para que ninguém roube aquilo que você tem, porque nada nesse mundo vale mais do que a sua vida, do que o seu ser, do que a sua identidade em Cristo. Então, esse conflito, né? Vamos dizer assim, essa catástrofe, esse conflito que vai acontecer armado, vai ser bem depressa, vai ser algo repentino, a qual muitas pessoas não estão preparadas nem fisicamente e muito menos psicologicamente, emocionalmente, financeiramente e principalmente, né, crendo naquilo a qual Deus ele está falando, insistindo em dizer, mas muitos insistem em não escutar aquilo que Deus está falando. Então, eu preciso também dizer que o Senhor, ele fala bastante comigo através de sonho, e o Senhor me mostrou como se fosse uma torre bem grande, como se fosse uma torre Eiffel, vamos dizer assim. E essa torre, eu tive esse mesmo sonho igualzinho 2 dias seguidos, duas noites. E essa torre, quando eu subi até o final dessa torre, essa torre ela despencou, ela caiu. E quando ela caiu no chão, a queda foi tão grande, mas tão grande que eu pensei no sonho, como é que eu estou viva, sendo que eu caí de uma altura desse tamanho? E da mesma forma que eu sonhei uma noite, eu sonhei a outra noite o mesmo sonho. E Deus, ele diz em sua palavra que Deus, ele fala com os homens e com as mulheres, os seus filhos, através de sonho. E eu pedi ao Senhor a interpretação desse sonho e ele falou
que um grande sistema, uma grande estrutura iria romper. E essa ruptura aconteceria muito rápido, vamos dizer assim, em minutos, em segundos, e iria ser grande o estrago dessa ruptura, no caso dessa torre, né? Iria ser muito grande. Então, Deus ele já tem falado, ele já tem alertado, né? E esses dias também, na verdade não foi esses dias, mas já faz alguns anos isso, né? Porque para Deus, um ano, né? Um ano para Deus é como se fosse um dia. E um dia para nós é como se fosse 1000 anos. Então, o Senhor, ele vai falando através de sonhos, né? E eu sonhei também que haveria escassez de água. E nesse sonho, na verdade, não foi um só, mas foi alguns. O Senhor me repetindo, me confirmando que haveria escassez de água. E nesse sonho, nós estávamos ali procurando água para beber. E a única coisa que nós achamos ali era como se fosse um lago cheio de sujeira, uma água suja, totalmente encardida, contaminada, que não tinha condição de beber aquilo ali. Porque todo mundo sabe, né, que quem bebe água suja adoece e até tem perigo de morrer com enfermidade, né, infecção nos rins, no intestino, por conta da água não estar esterilizada. Então, o Senhor, ele tem falado ao meu coração e hoje essa palavra veio de encontro à minha vida, como se fosse para mim falar novamente para você, né, para você escutar, porque eu vou te dizer uma coisa, a qual muitas pessoas não têm percebido. O Senhor, ele não fala para o mundo. Por que que o Senhor, ele não fala para o mundo? Por que que os crentes são tão perseguidos? Eles não são reconhecidos pelo mundo. Porque o Deus desse mundo é Satanás. E Satanás cegou o entendimento dos filhos dele, que são as pessoas do mundo. Mas os poucos filhos de Deus, aqueles que têm ouvido e ouvem, que têm olhos e enxergam, são poucos, são poucos. Dá para contar no dedo. Esses poucos filhos do Senhor, ele não deixa enganado, não deixa confundido. Ele vai falando, ele vai direcionando para que a gente não seja pego de surpresa. Então eu venho hoje aqui cumprir o meu papel, né? O meu papel de seguidora de Jesus, de filha de Deus. Eu não me sinto profeta, eu não me sinto apóstola, até discípula eu também não me sinto, né? Quando as pessoas perguntam para mim o que você é, Ariane, eu sou, né, cristã. Eu acredito na palavra do Senhor, eu sou uma mulher cristã terapeuta e especializada na terapia emocional por conta de traumas, né, que eu sofri muito traumas na minha infância, muitos mesmos. E o Senhor, ele me curou desses traumas, né? E eu sei que a raiz do trauma, ele é o medo, ele é a ansiedade, é o abandono, o julgamento, a inferioridade, e tudo isso eu passei na pele através das situações a qual eu passei e que o Senhor permitiu que eu passasse. E o Senhor, ele me deu a vitória. Então, eu sou uma mulher cristã terapeuta emocional. Eu não me sinto profeta, mas o Senhor, ele costuma falar comigo muito através de sonho. E eu sou muito temente ao Senhor, porque eu já vi profecias que ele me deu e sonhos que ele me deu que já se cumpriram diante dos meus olhos. Visão o Senhor já me deu e já se cumpriu. Então, eu temo muito ao Senhor, né? Então, hoje Deus, ele me trouxe essa palavra para me compartilhar com você, né? Sobre esse dia. E eu quero dizer para você, né? Guarde o seu coração. Se você está ouvindo essa palavra, se você é um filho, uma filha de Deus que crê na palavra do Senhor e confia, guarde o seu coração. Não deixe se corromper, porque eu vou dizer para você, com toda a certeza do meu coração, que essa terra aqui em que nós estamos é uma prisão, a terra toda está comprometida na escuridão, mas são poucos que são filhos da luz, filhos de Deus e irmãos de Cristo. Então é necessário guardar o seu coração, não deixe que o inimigo te engane, nem com o dinheiro, nem com esse mundo, nem com seus desejos, muito menos com a cobiça, né? Aprenda a se alegrar com aquilo que você tem, com o seu pão de cada dia que o Senhor tem colocado na sua mesa, porque o Senhor contempla os humildes de espírito que passaram por lutas, provações e que ainda passam, né? Mas através
dessas lutas, Deus ele dá a vitória para você, assim como o Senhor tem dado a vitória sobre a minha vida, porque se eu estou aqui é porque o Senhor ele tem me sustentado. Então eu não posso mentir, porque hoje em dia os profetas, meus irmãos, estão sendo corrompidos pelo dinheiro. Às vezes o Senhor ele traz uma palavra a respeito de alerta, trocar trombeta, falar a respeito de juízo, de arrependimento, porque é chegado esse tempo. Nós estamos nesse tempo a respeito do juízo e do arrependimento das almas e do coração humano, principalmente dos homens, né? Que muitas pessoas estão sem amor no coração. Mas os profetas, né, não têm feito aquilo a qual Deus ele tem mandado. E o Espírito Santo de Deus, ele está muito triste, ele está muito irado. E o Senhor também tem falado que ele vai entrar com correção com os seus filhos, para que eles venham se alinhar e se posicionar na vontade de Deus, que não é a nossa. A nossa vontade, ela é enganosa. Mas você e eu precisamos confiar e nos posicionarmos na presença e na vontade do Senhor, porque é de Deus que vem nossa vitória. Na palavra de Deus diz que Deus, ele é o nosso rochedo, a nossa força, o nosso baluarte. O que nós precisamos temer? Nada. Se você entregou a sua vida, a sua alma, né, a Deus, você não precisa temer. Você só precisa guardar o seu coração permanecendo em Deus firme e também vigiando e sendo prudente, né, guardando ali as suas coisas, a sua casa, a sua vida, mantimento e tudo aquilo a qual Deus ele tem orientado, porque quando vir essas coisas vai ser tão rápido, a escassez vai vir rapidamente, a falta de alimento vai vir rapidamente e vai ser algo depressa e repentino, porque o Senhor ele tem pressa de cumprir as suas profecias. É isso que Deus ele tem falado muito sobre a minha vida, que o Senhor ele tem pressa de cumprir os seus desígnios e a sua vontade. Então, para finalizar esse vídeo, diz aqui, ó, Mateus 24, versículo 36, ninguém sabe nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem ele vai vir, ninguém sabe. Mas no livro de Amós, capítulo 13, versículo 7, diz assim, ó, Deus, ele não é injusto, ele avisa aos seus filhos. Então, Deus, ele não é injusto, Deus, ele avisa aos seus filhos que são despertos, que têm ouvido e ouvem, que têm um coração quebrantado, o coração obediente para com a sua palavra. Eles vão ouvir a voz do Senhor, porque Deus, ele diz em sua palavra que os meus filhos escutam a minha voz. E se essa palavra chegou até aqui, significa que você é um filho e uma filha de Deus. Você precisa alegrar o seu coração e reconhecer ao Senhor todo o tempo. Agradeça ao Senhor, regozije-se em Deus, louve ao Senhor, porque Ele tem te sustentado. Se você está de pé, não é pelas suas forças, mas é porque o Senhor, Ele tem te sustentado. Então agradeça, não permita que o mundo torne o seu coração igual às outras pessoas que estão nas trevas, apenas desejando, querendo e fazendo de tudo para poder conquistar coisas a qual vão ficar aqui, que é a matéria. Nem o nosso corpo nós vamos levar. Quem dirá o restante das outras coisas? Então, guarde o que você tem. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3, diz assim, ó, prepararei o caminho, todo o vale será elevado, não, todo o vale será levantado, todo o vale será levantado, e todo o alto será aplanado, e todos verão a glória e a majestade de Deus resplandecer. Então você pode perceber que todos esses terremotos, que todas essas catástrofes, o Senhor também está cumprindo a sua palavra. No livro de Isaías diz que todo vale, que é o lugar baixo, será levantado, e todo lugar levantado será aplanado, para que todos vejam a glória do Senhor. Então, uma coisa que eu digo sobre essa palavra, permita que todos vejam a glória do Senhor sobre a sua vida. Permita que o Senhor ele trabalhe na sua vida. Abra mão dos seus desejos e das suas vontades. Seja você, assim como todos nós, uma bênção nas mãos de Deus, porque o Senhor ele está trazendo tudo, meus irmãos, tudo. Terremoto, catástrofe, furacão, e ainda a gente só está no começo das dores de parto. Nós estamos no começo das dores de parto, para que as profecias de Deus venham se cumprir. Então, permita que Deus
ele seja glorificado através da sua vida, tá bom? Eu espero que essa palavra tenha falado muito ao seu coração. Se você quiser ler, está no livro de Ezequiel, capítulo 23 e versículo 5, que fala claramente sobre isso. Mas essa profecia que Deus me deu, eu posso dizer que essa profecia, ela está muito clara para mim. Da mesma maneira que aconteceu com nossos irmãos venezuelanos, vai acontecer aqui no Brasil. Nós vamos ter uma intervenção política, nós vamos enfrentar a guerra, nós vamos passar por muitas coisas, mas para que a glória de Deus seja manifesto na nossa vida, tá bom? E se essa palavra falou com você, se inscreva no canal Ariane Gama, compartilhe essa palavra e deixe nos comentários a respeito do que você pensa sobre essa palavra. Se o Senhor ele tem falado com você ou se só o Senhor tem falado comigo, eu tenho certeza que Deus ele tem falado com você também, porque essa palavra é uma confirmação do que o Senhor ele está fazendo no nosso meio, no nosso país, no meio dos nossos líderes, né? Porque o Senhor, ele traz limpeza a este lugar, a essa terra, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, esteja orando por mim, porque eu oro por todos vocês que estão no meu canal, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, até o próximo vídeo, se o Senhor, ele permitir. Amém? Que Deus abençoe.